Iraque, República do Sudoeste da Ásia, tem uma superfície de 434.924 km² e é limitada ao norte com a Turquia, a leste com o Irã, ao sul com a Arábia Saudita, o Kuwait e o Golfo Pérsico, e a oeste com a Jordânia e a Síria. Algumas das maiores civilizações da antiguidade se desenvolveram no território do atual Iraque, como a Assíria, Babilônia, Mesopotâmia e Suméria. A parte norte do Iraque, conhecida como Al Jazira, que significa a ilha, é montanhosa. Na fronteira com a Turquia existem picos como o Haji Ibrahim, o mais alto do Iraque, com 3.600 metros. No sul, o terreno vai perdendo altitude até formar uma grande planície de aluvião, ocupada pelos vales dos rios Tigre e Eufrates. O extremo sudoeste é uma zona de terras baixas e pantanosas, junto do Golfo Pérsico, onde o Iraque tem 40 km de costa. A leste do Eufrates, o terreno se eleva gradualmente até o deserto sírio. A maior parte do Iraque tem clima continental muito acentuado. A área montanhosa tem verões frescos e invernos frios, com frequência acompanhados de neve. Já no centro do Iraque, os verões são longos e quentes e os invernos curtos e frescos. Em janeiro, a temperatura em Bagdá chega a uma média de 9,4 graus, enquanto durante julho e agosto alcança os 33,3 graus e, em algumas ocasiões, até 50,6 graus. O sul, perto do Golfo Pérsico, tem as temperaturas mais altas do mundo e a umidade é muito elevada, enquanto nas terras altas do noroeste caem chuvas importantes entre outubro e maio, mas no sul, na planície de aluvião, as chuvas são escassas, como no deserto sírio. No Iraque são sobretudo importantes os recursos minerais. Além de pequenos depósitos de carvão, gesso e enxofre, o país tem petróleo. Os solos férteis são de dois tipos: os grandes depósitos de aluvião, ricos em humus e argila, adequados para a construção de edifícios, e os solos leves, cujos componentes têm sido depositados pelo vento. O alto conteúdo em sal afeta a fertilidade natural dos solos, mas são importantes as obras feitas para permitir a irrigação e evitar possíveis crescidas do Tigre e do Eufrates. A economia se baseia na exportação de petróleo e a maioria de sua escassa indústria pesada está relacionada com ele. A agricultura proporciona sustento à sua população e a tâmara é a principal cultura de exportação. Praticamente todos os setores da economia sofreram as consequências da guerra com o Irã, que deixou o país com uma dívida externa superior a 75 bilhões de dólares. O embargo imposto pelas Nações Unidas, ONU, após a guerra do Golfo Pérsico, afundou ainda mais a sua economia. A economia é fundamentalmente agrícola. As culturas mais difundidas são a do trigo, a cevada, o arroz e a tamareira, mas também produz frutas como maçãs, figos, laranjas e romãs. A pecuária é importante, sobretudo entre as tribos nômades e seminômades, além da criação do gado bovino, ovino e caprino, destacam-se as aves de corte. O petróleo é o recurso natural relevante do Iraque. Há sobretudo três regiões fundamentais: os arredores de Basra, junto ao Golfo Pérsico, a parte norte do país e o centro-leste, junto à cidade de Janaquim. Cerca de 75% da população é árabe. Os curdos do norte constituem cerca de 20% dos efetivos. Outros grupos menos numerosos são os turcomanos, os judeus e os vazidis. Nas áreas rurais do país, ainda moram muitas pessoas em comunidades tribais, com uma existência nômade ou seminômade, dedicados ao pastoreio de camelos, cavalos e ovelhas. Com uma densidade de 44 habitantes por quilômetro quadrado, a população total em 1993 era de cerca de 19 milhões de habitantes, situada mais junto aos sistemas fluviais, onde se encontram os centros mais povoados. A maior parte da população é urbana, nas principais cidades de Bagdá, Basra, o maior porto do país, e Mossul, importante centro petroleiro. Aproximadamente 95% dos habitantes são praticantes da religião muçulmana e 65% destes são xiitas, que moram principalmente no centro e no sul do Iraque, enquanto os sunitas moram no norte. Existem também os grupos cristãos, como os nestorianos e os jacobitas. O árabe é o idioma oficial, mas o curdo é a língua do maior dos grupos minoritários. A educação no Iraque é gratuita, sendo o ensino primário obrigatório durante 6 anos, embora muitas crianças das áreas rurais não vão à escola por falta de instalações. O Iraque tem 20 institutos técnicos e 7 universidades espalhadas pelo país.
O Iraque se rege pela Constituição de 1968, reformada posteriormente. Na prática, o poder se concentra em um dirigente que o exerce como Presidente da República, Primeiro-Ministro e Secretário do Comando do Conselho da Revolução. As 18 províncias iraquianas são administradas por governadores designados pelo governo nacional. A organização dirigente no Iraque é o Partido Socialista Árabe Baas, que baseia sua política nos princípios socialistas e pan-árabes. O Iraque tem vários pontos turísticos, como as ruínas de Babilônia, a Torre de Bagdá e o Arco da Vitória. A data de 20 de março de 2003 foi profundamente marcante para a história do Iraque. Foi nesse dia que as tropas da coalizão liderada pelos Estados Unidos, mesmo sem autorização da ONU, iniciaram a invasão militar do território iraquiano, até então comandado pelo ditador Saddam Hussein, em busca de supostas armas químicas fabricadas pelo país, o que depois foi provado como falso. O Iraque hoje vive as consequências não somente da invasão norte-americana, mas também do bloqueio econômico imposto pela comunidade internacional e pela ONU por conta da invasão ao Kuwait em 1990, e pela constante repressão que a ditadura sunita impunha aos xiitas, a maioria da população iraquiana, e aos curdos. O país atualmente ainda vive uma grande crise econômica e social, bem como uma grande instabilidade política. A população é atingida pela miséria que assola o país, bem como pelos altos índices de violência, corrupção e ausência de infraestrutura. Por conta da guerra civil que se iniciou a partir de 2006 com a morte de Saddam Hussein e durou até 2008, as três frentes que habitam o país convivem com o medo e a desconfiança mútua. Por conta do intenso colapso ao qual está mergulhado o país e da falta de apoio da comunidade internacional, sobretudo após as retiradas das tropas americanas, a situação do Iraque não poderia ser pior. No entanto, é preciso aguardar um pouco mais para dizer as reais consequências da guerra contra os Estados Unidos, uma vez que o país ainda tenta se reconstruir e assimilar os impactos de uma tragédia recente.